Olá, hoje é dia 21 de maio, de sei lá eu quanto tempo a gente já está nessa pandemia, que eu já não faço mais a menor ideia. Já confundo almoço com janta, já confundo café da manhã com almoço, já não faço a menor noção do que acontece. Meu nome é Jaime Jardim e comigo estão o Dr. Fábio Lugar e o Dr. Rodrigo Portuga. Somos biólogos cientistas, portanto. E hoje vamos discutir teorias conspiratórias no atual governo brasileiro, governo Jair Bolsonaro. Senhores, sejam bem-vindos. É Que, nóis. que estejam bem. Vamos lá. Quem começamos? Quem começamos? Quem começa, na verdade? Bom, eu queria começar, porque eu acho que assim, é interessante a gente dar uma contextualizada em termos assim, do que são as teorias conspiratórias, porque normalmente as pessoas usam esse termo de forma um pouco mais displicente, Sim. mas a gente pode dar uma definição, um significado, né, bem mais objetivo para o que significa uma teoria conspiratória. Boa. Normalmente as pessoas acham que teoria conspiratória é tipo, sei lá, qualquer coisa que alguém inventa, uma mentira, mas não é bem por aí, né? Elas são coisas bem específicas, elas são bem poderosas, né? Primeiro, teoria conspiratória, ela é basicamente uma teoria, até no sentido científico e filosófico que a gente normalmente entende ela. Sim. Em termos de ciência e filosofia, uma teoria não é simplesmente uma coisa que você imagina, né? É tipo um arcabouço, né? Um conjunto de preposições ou de ideias que buscam explicar algum tipo de fenômeno ou fato a respeito do mundo real. Então, a teoria da gravidade explica por que os objetos caem, sabe? Esse tipo de coisa. Teoria da Perfeito. evolução explica a biodiversidade na Terra e aí por aí vai. Mas, assim, as teorias conspiratórias elas são um pouco diferentes de teorias científicas. Aí a diferença é basicamente em como ela se comporta quando ela é colocada à prova, né? Uma teoria científica, um dos objetivos últimos de uma teoria científica é ser falseável, ela ter a possibilidade de ser demonstrada falsa, né? Segundo pelo menos uma das grandes linhas de filosofia da ciência. No caso da teoria conspiratória é o contrário, elas normalmente são quase que por definição infalciáveis, mas não só elas são infalciáveis, porque tem várias coisas que são infalciáveis, né, que você nunca poderia colocar à prova. No caso das teorias conspiratórias, quando você coloca elas à prova, na verdade elas são reforçadas. Então, por exemplo, se eu falar assim que o mundo é constantemente visitado por extraterrestres, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho essa teoria para explicar algum fenômeno, alguma coisa assim. Ok. Se Tipo aqueles formatos circulares em. Exatamente, tipo, o Stonehenge, ou Hum, sei lá, as pirâmides, ou alguma coisa assim. Eu falo assim, não, o mundo é visitado por extraterrestres e eles vieram e fizeram essas estruturas, por exemplo. hum. Mas você pode simplesmente falar assim, não, mas não tem nenhuma evidência de que isso acontece, né? Tipo, todo mundo tem câmera, esse tipo de coisa, Acabou. e até hoje, tipo, ninguém registrou. E você pode até falar assim, seria improvável que ninguém tivesse registrado se tivessem, tipo, espaçonaves descendo, visitando o nosso planeta, viajando por aí, né? Voando no céu. Mas Perfeito. daí a pessoa que acredita na teoria da conspiração pode falar assim, mas isso acontece porque os governos ocultam essas evidências. E daí, instantaneamente, você transforma a ausência de evidência, quer dizer, não existe evidência de que alienígenas estão visitando a Terra, em evidência favorável para a teoria conspiratória. Porque você acabou de descrever uma situação que é condizente com a sua teoria conspiratória. Porque na sua conspiração, o governo do mundo está ocultando a evidência dessas visitas. Então, você não achar evidência das visitas, na verdade, é evidência de que a conspiração está funcionando. Então, dentro dessa lógica distorcida, né, as teorias conspiratórias acabam se reforçando de uma certa forma. Entendi. E. E pode Continua. falar. Não, 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 pode continuar. Não, e isso toca no outro aspecto central, né, das teorias conspiratórias, é que elas normalmente envolvem algum tipo de conspiração, ou seja, tem que ter um grupo de pessoas que estão orquestrando algum tipo de objetivo e normalmente longe do olhar público, né? Então, no, Perfeito. no exemplo que eu falei era o caso do governo, né? Mas esse que é um grupo real. E normalmente essas teorias conspiratórias estão associadas a grupos que realmente existem, como por exemplo o governo, ou a esquerda, os judeus, ou sei lá quem,
ou pode ser imaginário, em alguns casos, que a gente normalmente acha que são as teorias conspiratórias mais loucas, como os Illuminati, os reptilianos, os aliens e por aí vai. E esses grupos normalmente são dotados de algum tipo de poder extraordinário, não necessariamente supernatural, mas pode ser supernatural também, mas que pode ser simplesmente ter muito dinheiro, muita influência ou influência política, que permite eles ocultarem essa realidade do público. Né? Ok. Você consegue, então, pensando nesses termos, porque você falou sobre a questão da política, um exemplo claro do que seria uma teoria da conspiração no governo Trump e que seria aplicado também no governo Bolsonaro? Interessante. No governo Trump e no Bolsonaro, agora, tipo, tem muitas comunalidades entre os dois, né? Porque, tipo, na verdade, é uma continuação de ideias, né? Tem muita... eles dois meio que bebem da mesma fonte de vários aspectos, né? Pelo menos as bases ideológicas desses dois grupos acabam bebendo dessa mesma fonte. Uma que me vem à mente que, assim, ironicamente, ela é mais exacerbada no Brasil do que até mesmo aqui nos Estados Unidos. Que é a ideia de que a esquerda, né, tinha um plano de dominação mundial. Como é a Ursal, né? Que o pessoal chamava de Ursal, Bom, não é isso? a Ursal seria mais para cá, né? Seria para América Latina, né? Sim, que sim. A União Socialista dos... União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Isso aí. Ursão. Isso daí é tipo uma versão mais latino-americana do que seria essa teoria conspiratória. Mas essa teoria conspiratória, na verdade, assim, ela vai muito para trás. Assim, tem aspectos aqui, né, obviamente, que aqui nos Estados Unidos ela acaba adotando um ar mais ideológico, vamos dizer assim. Eles não acham que, por exemplo, a esquerda está tentando dominar o mundo através dos governos, que é o que acontece na América Latina por vários motivos, né? Porque na América Latina a gente teve durante, acho que a década o começo dos anos 2000, que o pessoal chama de a onda rosa, né? Que foi quando vários governos, vários países sul-americanos tiveram governos de esquerda, considerados de esquerda. Rosa, porque eles seriam de esquerda, mas meio moderados, né? Então não seria vermelho de verdade. Não era totalmente vermelho. Era meio rosa. E isso acabou reforçando muitas dessas teorias de que eles realmente estavam buscando o poder através dos governos, né? No caso dos Estados Unidos, você tem uma coisa mais de nuance, que aqui também tem aí no Brasil, né? Que acho que a gente tocou um pouco nisso nessas últimas edições, que é tentar dominar, vamos dizer, o mundo, ou sei lá o quê, através da ideologia, né? E do imaginário mais intelectual, né? Então, aqui tem muito essa história de que as esquerdas dominam a academia e que isso, na verdade, é um projeto de anos, né? De décadas, inclusive, que remete, eu acho que daí talvez o português pode me ajudar, né? Remete a como é que chama aquele grupo? Não sei o que, de Frankfurt. Agora esqueci. A Escola de Frankfurt, que basicamente a Escola de Frankfurt, né? Que seria Escola de Frankfurt, que é um movimento intelectual, filosófico, né? Que obviamente que tinha talvez um sabor aí, talvez mais, eu acho que era mais como chama? Pós-moderno, se não me engano. Agora eu não estou. Assim, eu não vou entrar nessa. Eu vou interromper você rapidamente só para fazer vai um apontamento. Antes de você fazer a interrupção, eu queria só levantar duas coisinhas para a gente discutir depois, para a gente não perder a linha da discussão. Claro. Depois eu queria saber o seguinte: se a cloroquina ela pode ser usada como uma forma de teoria conspiratória, se as pessoas usam a cloroquina como tal. Eu vou comentar disso. Segunda, então, ok. Então, mas deixa eu só terminar a segunda, que se você acha que a ideologia utilizada nos diferentes governos, se é uma ferramenta de forma a gerar a teoria conspiratória. Nossa, é difícil. Assim, primeiro, vamos abordar a questão da cloroquina, que, assim,
na verdade, o que eu acho interessante, assim, eu não sei, na verdade, definir se a ideia de que a hidroxicloroquina é uma solução para isso, ela poderia ser considerada uma teoria conspiratória ou não. Pode ser que a gente esteja vendo agora uma teoria conspiratória em gestação. Informação. Porque, assim, uma dos aspectos das teorias conspiratórias normalmente é essa ideia de que existe cloroquina, desculpa. Que tem que tem esse grupo, né, que está escondendo a verdade, esse tipo de coisa. Eu ainda não vi muito a cloroquina nesse contexto, né? Eu acho que ainda está rolando uma discussão, um debate, né, até de que se funciona ou se não funciona, isso assim, na cabeça das pessoas que apoiam, né? Se você for ver o próprio governo agora, eles simplesmente eles estão forçando, né, a ideia de que tem que usar a cloroquina para curar o vírus, né? Mas sim, eles, ao mesmo tempo, eles não estão falando que funciona, eles, sabe, eles ainda não têm uma posição muito definida a respeito disso. Eles basicamente estão meio que apostando de, vai funcionar, alguma coisa assim. Então, eles não estão tomando uma postura muito forte a respeito da funcionalidade e, principalmente, se as evidências contrárias são manipuladas, por exemplo. Porque isso daí eu acho que seria uma das peças essenciais para você ter uma teoria conspiratória nesse momento. Porque a gente está tendo uma montanha de evidências agora, basicamente mostrando que a cloroquina não é ineficaz no caso do tratamento do coronavírus. Então, para que a gente tenha uma teoria conspiratória de fato, as pessoas têm que começar a demonstrar, a argumentar que existe algum tipo de manipulação dos dados, que existe aí, que já começou também, né? Que, sei lá, a esquerda quer que não funcione para destruir o capitalismo, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Então, pode ser que a gente tenha aí uma teoria incipiente, né? Mas eu não sei se a gente está lá ainda, né? Sim, perfeito. Entendi. E aí, Portuga, o que você tem de... Então, eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou complementar até a questão Ótimo. da cloroquina, hidroxicloroquina, né, que o lugar levantou, e se é uma teoria da conspiração ou não, como é que a gente encara essa teoria da conspiração no governo, o que tem de conspiratório e de negacionista no governo Bolsonaro, como eles se dialogam e tal. O lugar fez um apontamento da Escola de Frankfurt, eu não sou especialista na minha área, mas a Escola de Frankfurt é uma releitura, entre muitas coisas do que ela é uma releitura à esquerda do próprio marxismo, mais do que teoria econômica, ela vai no campo de uma teoria humana mesmo, de relações éticas e morais entre os seres humanos, e aí perpassa também por teoria semiótica, outras coisas que não é na minha área, né? Inclusive, o pessoal de propaganda, o pessoal que estuda semiótica tem que obrigatoriamente passar por isso, né? Pela escola, pelo Adorno, tal, que é um cara muito importante que dialoga com o que você trouxe aí. Sobre a questão de como o nosso governo está relacionado com teoria da conspiração, negacionistas. Acho que cabe aqui uma introdução rápida. O negacionismo, que é negar, isso, negar uma realidade, caminha conjuntamente a teorias da conspiração, porque elas são próprias, elas apresentam uma narrativa própria, uma narrativa racional, por isso que elas são teorias da conspiração, né? Elas têm uma narrativa racional que justifica ideias a priori pré-concebidas das pessoas que estão lá, ou da pessoa que cria a teoria, ou das pessoas que seguem a teoria, né? E aí, junto com as teorias, toda teoria tem negações dela mesma, né? Olha, a teoria não funciona por causa de A, de B e C. As pessoas negam as negações, né? Negam os dados, negam a parte empírica dos dados. Quanto mais forte essa teoria, mais forte essa negação das partes empíricas, né? Sim. Eu vou ter que usar aqui um cara que eu já vi, eu acho que ele é bem legal, eu gosto dessa divisão, que é o Michael Barkan, que é um professor, um acadêmico americano que divide as teorias das conspirações em 3 níveis de abrangência, do simples ao maior, né? Então, o mais simples são as teorias conspiratórias de evento. São eventos conspiratórios. Olha, o
eu acho que o Jaime está gravando a gente para usar esse vídeo para alguma coisa ruim, hein? Isso é uma teoria conspiratória. Não tem nenhum dado que me sustenta isso, mas eu acho, e eu quero convencer o lugar, que o Jaime é uma pessoa ruim. É um evento. O vulgo demônio. É isso, é o demônio que vulgo fica aqui do demônio. lado. E outras teorias de evento, por exemplo, vacina causa autismo. Vacina causar autismo seria um evento que não é real, não existe, mas as pessoas trazem isso. Olha, nega-se um dado e, junto com essa negação, se cria uma teoria em cima dizendo que ela causa autismo. Já foi totalmente detonado. Chip debaixo do braço, tem outra que tem um pessoal... Chip debaixo do braço? Não, teve uma época, uns 10, 12 anos atrás, o Fábio vai lembrar, dizem que algumas pessoas queriam aplicar um chip debaixo do braço para ter alguma informação sua para usar para alguma coisa, whatever, né? Quando essas teorias de evento, negações e teorias conspiratórias de evento começam a conversar entre si, elas podem sustentar uma teoria da conspiração mais sistematizada, né? Uma, talvez, que eu acho que é bem interessante aqui para o Luz é o marxismo cultural. Ela é uma teoria conspiratória sistemática, né? Olha, não é só um evento, são vários eventos que sustentam uma ideia maior. Ah, por que você faz isso? Porque... marxismo cultural. Por que você está aplicando um chip debaixo do braço? Porque o governo tem alguma coisa para querer de você. O governo está pensando em você. Então, é um chip debaixo do braço, é algum remédio que estão dando para causar infertilidade, diminuir a masculinidade. Por quê? Porque tem algo ali. Você entendeu? Começa a aumentar. E uma teoria maior, que é o que compõe várias teorias sistematizadas, que diz que tem um grande líder por trás, uma grande força por trás, é a super teoria conspiratória. Diz que grandes forças controlam tudo isso. É a nova ordem mundial, que o Olavo de Carvalho está nisso, é o conjunto de vários marxistas culturais, de falsos capitalistas, chamados metacapitalistas, que se reúnem no clube, é o clube de Bilderberg, agora esqueci, Bilderberg, enfim, que querem controlar tudo isso. E aí, quando você traz para o governo, a gente sabe que tem muito lavista, tem pessoas que coadulam com ele, né? A gente sabe, por exemplo, negacionistas, ou que negam de alguma forma. Eu encontrei. E o Ricardo Salles, por exemplo, eu fui atrás, ele tem várias falas em que ele não nega o aquecimento global, mas nega a participação humana antropogênica no aquecimento global. A Tereza Cristina, em nenhum momento, fala alguma coisa sobre isso, que é a ministra da Agricultura. Mas a secretária imediata dela, que é a Mariane Crespolini, nega a participação do aquecimento global, inclusive nega qualquer ação da agropecuária nesse sentido, né? Ela nega mesmo. E aí temos os olavistas, você vê, são pessoas que negam pontualmente, isso não tem nada a ver, né? O cara nega, eu discordo dessa negação, ele não quer, porque tem alguma coisa por trás, né, de ações do Salles ou da Crespolini. Agora, o Ernesto Araújo já começa a comprar teorias conspiratórias que vêm junto, né? O Ernesto Araújo diz que o aquecimento global é uma forma encontrada por vários governos para justificar a presença maior do Estado e controlar os cidadãos. Ele tem mais um secretário estudando com ele, que ele foi pondo ali dentro do Itamaraty. Aí, já é uma teoria da conspiração. É um complexo. Eu acho que isso daí é um ótimo exemplo de como o negacionismo científico se comunica com teoria conspiratória, porque simplesmente você, desculpa interromper, mas assim, simplesmente você negar que as evidências a respeito do aquecimento global, isso é simplesmente negacionismo científico. Agora, você postular uma grande conspiração entre governos para um maior controle da população, usando falsas evidências a respeito do aquecimento global, isso daí de fato é uma teoria conspiratória. É bom ver como é que essas duas coisas se mesclam em muitos casos, né? Não, sim. E é muito louco, porque eu acho um paradoxo. O Bento Albuquerque, que é o nosso ministro de Minas e Energia, ele não só ele acredita, né, no contexto do aquecimento global, que ele é causado pelo homem, e ele acredita que, em várias falas, que os dados científicos são importantes para validar ações do governo. Eu falei, nossa, cara, que dissonância com o resto do grupo, né? Os militares não falam muito. E aí, trazendo para a hidroxicloroquina nisso, né? E aí, qual é a relação dele? Eu não consigo dizer que ele é uma teoria da conspiração ainda, mas eles já são, pensa aqui e ali, a construção ainda de uma teoria de evento, né? Que nega algumas visões. Até aí são questões técnicas que eu discordo, eu acho que é uma má, né, questão técnica, mas começa a falar, olha, o governo não quer isso porque a esquerda, o governo não, desculpa,
A esquerda não quer a hidroxicloroquina porque ele quer que continue o vírus. Porque, veja como começa a se formar uma narrativa. Você constrói uma narrativa e já justifica ideias pré-concebidas para grupos ideológicos, cabe a palavra ideológica. Então, eu consigo ver na negação dos dados da hidroxicloroquina um início, um embrião, uma gestação, uma teoria no mínimo, né, uma teoria conspiratória de evento. Né? Eu não sei como vai ser até o fim do ano. Eu não sei o que vai ser daqui até o fim do ano sobre isso, porque eu acho que vai morrer. Vai eventualmente morrer mesmo. Então, deixa eu só interromper vocês aqui e uma pergunta aqui que o meu demônio aqui do lado faz. O seu demônio fala. Ele está aqui, ó, ele está aqui desse lado. A questão é o seguinte: primeiro, a ideia da hidroxicloroquina, ela surgiu com o Trump, a partir de um trabalho francês que ele pegou. Parece que o trabalho era muito superficial, alguma coisa assim. Okay. Do Didier Raoult. Não estou discutindo isso. A minha discussão é o seguinte: quando o governo começa a usar desse tipo de teoria conspiratória para abafar casos que venham a denegrir, desculpa, palavra errada, péssima. Quando venham a maldizer o andamento do governo. Quando o governo usa isso como ferramenta, como foi aquela pergunta que eu fiz ao The Place, ao lugar, para que ele possa, de uma certa forma, camuflar um possível processo que esteja acontecendo ali, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Assim, você está perguntando assim, no caso de tipo o governo manipular a teoria. Então, tentando vender a ideia de que o não uso da hidroxicloroquina, que seria funcional, que é uma coisa, sei lá, tem grupos que estão tentando impedir que a gente use a hidroxicloroquina, que seria talvez a esquerda, os governadores aí no caso, e a venda da ideia de que essa força contra a hidroxicloroquina é uma coisa para afetar o governo ou não? Eu acho que eu não entendi direito. Não. Na verdade, é ele usar a hidroxicloroquina, o cenário hidroxicloroquina, e ele começar a usar para tampar buracos na parede, entendeu? Aonde, imaginando que o governo ele teria, as ações do governo seriam uma parede. E ela é construída de tijolos. E no meio desses tijolos tem buracos. Então, para tampar esses buracos e não mostrar que a estrutura que o governo está propondo é muito frágil, inclusive, ele usa isso para tampar esses buracos, entendeu? Ele fica gerando teorias conspiratórias. Eu dei o exemplo da cloroquina, mas fica gerando... A cloroquina é só uma questão diversionista, na verdade. Ele não é construir algo de controle, é mais de tirar o foco. Isso, eu não acho que o governo está, de fato, gerando as teorias. Obviamente, ele se abraça com várias coisas, né? Porque, assim, você perguntou antes, assim, o que tinha de comum, talvez, com o governo do Trump e do Bolsonaro. Tem várias coisas em comum, obviamente, em termos ideológicos e alinhados. Mas acho que uma coisa que eu acho que é muito interessante a respeito da base do Trump, que eu acho que se reflete bastante na base do Bolsonaro, é que não é nenhuma teoria específica, né? Mas assim, eles são conspiracionistas de maneira geral, né? Então, como são e essas conspirações, elas acabam se cruzando e formando o que o Portuga estava comentando aí sobre teorias sistêmicas, né? Que são maiores e tal, que abarcariam várias coisas. Isso envolve várias pequenas teorias que são defendidas pelas bases dessas pessoas, tanto do Trump como do Bolsonaro. E essas teorias são meio que tipo, munição para o governo ativar essas narrativas a hora que eles quiserem e afetar a base deles, né? Meio que ativar a base deles para tentar tirar o foco de algum tipo de Perfeito. ação equivocada, esse tipo de coisa. Claro. E aí, uma outra pergunta para vocês. É interessante vocês falarem isso. Assim, eu nunca acompanhei a vida política do Bolsonaro em si. Mas eu sempre soube, por meio de leitura ou mesmo de conversa, que ele que fazia parte do baixo clero. Claro, e ali ele era o meio dele. Agora, assim, dizer que ele é conspiracionista, para mim, não é uma realidade.
Quem? O Para mim, Bolsonaro? para mim, o que acontece? Ele entrou na onda conspiracionista, entendeu? Para que ele conseguisse. Agora, a questão é, por que ele entrou nisso? Como uma forma simplesmente de acesso ao Trump? Porque ele realmente acredita que o Trump seria o auxiliar dele, que estilingaria ele, sei lá se existe essa palavra, mas Claro. que poderia levá-lo a algum lugar que ele imaginava? Ou de fato tem alguma outra coisa? Ou simplesmente o fato de não gostar da esquerda, e eu nem sei disso, porque até onde desculpa, Portugal, só para finalizar, até onde eu saiba, se eu não estiver enganado, principalmente no governo Lula, e isso eu havia comentado com vocês, o PSL era a base do governo, né? Principalmente com questões econômicas. Então, é assim, não pode falar que ele é contra a esquerda, né? Mas por que ele entrou nesse carro do conspiracionismo? Bom, Bem, Portugal, eu acho, a minha opinião provavelmente vai ser muito parecida com a do Portugal, então eu deixo você fazer. Não, eu nem sei. Assim, eu acho que para algumas coisas no que você falou tem que explorar, né? Ou o Bolsonaro é uma pessoa, como todo político, que sabe o jogo que está na frente dele, então ele está jogando conforme os dados, e ele teve a oportunidade de entender que caminhar nesse anti-esquerda pegou no final do governo PT, e está sendo inteligente o suficiente, e nessa inteligência... Você está dizendo que ele é estrategista, ele é inteligente, ele sabe o que ele está estrategista, fazendo. como políticos em geral eles são assim, e as teorias conspiratórias e negacionismos científicos, bem deletérias por sinal, vem a roda e ele não liga para isso, porque é parte de uma estratégia, aliás, ele pensando até como militar. Para isso, ele teria que me convencer muito de que há uma inteligência muito forte nele. Né? Do outro lado, ele não me ainda convenceu que ele é um cara super inteligente. Não me parece. Me parece que joga de outra forma. Então, outro caminho de outras coisas que você falou é que ele é um cara que acredita em tudo isso mesmo. Então, né? Ele caminha com algumas crenças que para ele é isso. Uma pessoa comum e aproxima de pessoas com senso comum, né? É isso, eu não sei ainda. Ele não me convence que é um cara todo inteligente, não. Ele tá jogando bem pra caramba. Você não sabe ainda? Eu não sei, cara. Pra mim ele não Eu me tô convence de ter Eu tô confessando da segunda opção. Eu acho que ele é ele uma não pessoa... Ele não tem profundidade. Regular Sabe? people. Isso não é uma crítica normal, tipo, necessariamente. É só isso. Eu também acho. Tem profundidade que escuta essas coisas de pessoas próximas dele, provavelmente dos filhos e indiretamente do Olavo de Carvalho, né, que informa aí a visão de mundo dos filhos dele. Ele escuta e vai direto. Tipo, a gente conhece gente assim, né, que realmente não processa as coisas caminha e segue barco, né? de uma forma muito profunda. Simplesmente Vocês escuta. acreditam realmente que o Bolsonaro e os filhos acreditam no Olavo? Eu acho que acreditar é uma palavra forte, cara. Eu acho que é assim. Mas caminha junto, sim. Tá ali. Agora, o que é o Bolsonaro, caminhar junto por benesse dele, manja? Então, será que ele está ali eu surfando acho que na onda? É um psicologismo que eu não consigo acesso, cara. Eu acho que essas coisas queria entrar na caminham cabeça juntos, dele. né? Tipo, você normalmente vai acreditar coisas que te convêm, de certa forma. Sim. E eu acho que por isso que o que eu estava falando assim, que eu acho que crença é uma palavra forte, porque eu não acho que porque eu comentei que eu não acho que ele é uma pessoa profunda. Eu não acho que ele pega essas ideias e tenta explorar e tenta pensar a respeito disso e investigar, sabe? Eu não acho que ele simplesmente escuta e fala assim, se encaixou, encaixou. Se não encaixou, ele rechaça e por aí anda. E eu acho que como ele já tem, tipo, vamos dizer assim, um arcabouço ali na cabeça dele que predispõe algumas guinadas, né, tipo, mais autoritárias ou uma visão de mundo mais mais conspiracionista, né, tipo, nesse sentido. Por eu essência. Acho que as conspirações vêm em caixa ali exatamente que nem o Portugal falou, né? As conspirações elas apelam, elas normalmente são convenientes de alguma certa forma. E eu acho que tem várias teorias conspiratórias que são muito convenientes para o governo. Então eu acho que ele pega e incorpora e beleza. Eu acho que não tem uma avaliação muito profunda. Eu acho que é só tipo pega e vai, sabe? Não tem muito sei lá, avaliação e ponderação, não é um exercício acadêmico para ele. Eu acho que para a maioria das pessoas não é assim.
Então, por isso que a gente tem essa difusão assim, muito grande de teorias conspiratórias, porque é isso, bate com a sua personalidade, fica. E daí difunde. Né? Entendi. Portuga, quer fazer mais algum comentário? É isso. Essa psicologização, vamos ver lá para frente. É igual o Jânio. Foi entender Jânio academicamente 30 anos depois. Mas eu falo isso porque assim, a minha, eu já, pelo menos na minha experiência, sempre quando eu dou benefício para dar dúvida para as pessoas, eu estou errado, sabe? Então, se eu acreditar que, eu acho que eu tenho mais probabilidade de estar certo acreditando que ele não está avaliando essas coisas, simplesmente incorporando, que achar que ele está manipulando alguma coisa por trás, porque eu acho que essa também por si só é meio que conspiratório, né? A gente não tem muito como saber se isso é verdade ou não. Entendi. Mas não seria, tipo, obviamente de outro mundo, mas eu tendo a achar, eu tendo a acreditar nele, se é que isso faz sentido, né? Acreditar na palavra dele. Bom, interessante. Hoje foi um tema que foi... Foi bom. Digo, bem escorregadio, assim. A gente pode jogar por, né, formas diversas aí, que a gente pode interpretar coisas legais. Bom, sendo assim, agradeço aos doutores pelas explicações e colaborações. Rodrigo Portuga, obrigado pela ajuda e pela força aí. Fábio Lugar, valeu, das terras norte-americanas, comendo o seu barbecue. Tem barbecue não, cara. Na quarentena aqui tá difícil conseguir carne. Tá, né? Tá. Que pena. Bom, então, senhores, até a próxima. Voltamos semana que vem. Tchau.